Estamos de volta. Depois de algumas semanas de ausência, posso dizer que o Coast to Coast inaugura hoje a segunda temporada. Eu sou a Clara Maria Oliveira e o convidado que faz as honras do primeiro episódio é o Pedro Oliveira. Agora podemos deixar o amor às equipas para trás para analisarmos ao pormenor a primeira ronda dos playoffs. Olá Pedro, antes de mais apresenta-te um pouco como adepto da NBA, agora que os nossos ouvintes vão ouvir a tua voz mais vezes porque vais ser quase um comentador de serviço, digamos assim. Eu do meu lado confesso-te que já estou um pouco nervosa para este início e acho que já nem sei gravar podcast. É perfeitamente normal. Em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite, claro. É uma honra para mim poder estar aqui. Sou um grande fã do Coast to Coast e vou tentar ajudar no conseguir. Eu, como fã da NBA, eu comecei a seguir a NBA em 2010. Lembro-me que foi numa noite em que eu ia ter uma prova de aflição no dia a seguir e não consegui dormir. E basicamente, às 5 da manhã, liguei a televisão e estava a dar o jogo 7 entre os Lakers e os Celtics. Foi um bocado assim que eu comecei a seguir a NBA e a partir daí foi sempre a abrir. Sempre até agora. Sempre até agora. E posso dizer que cerca de 3, 4 anos depois desenvolvi o meu amor aos Toronto Raptors. Pronto, é a minha equipa favorita, por isso posso dizer que há 2 anos fui muito feliz. Sem dúvida, e eu fui muito triste porque acho que nem podemos falar nisso agora, não é? Porque acho que vamos entrar aqui numa fase decadente do podcast, portanto acho que não é boa ideia entrarmos por aí. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Agora, passamos para o tema deste episódio, que é a primeira ronda dos playoffs. Vamos desde o jogo entre o segundo e os sétimos classificados até à partida entre o primeiro e o oitavo. Primeiro começamos pela Conferência Oeste, parece-te bem, Pedro? Sim, força nisso. Então vamos aos Nets contra os Celtics. Começamos por uma série que foi um pouco... Acho que todos já estávamos um pouco à espera o que é que iria acontecer, porque a série terminou 4-1 e os 5 jogos abriram ainda mais as feridas da equipa de Boston, na minha opinião. Brooklyn ganhou os primeiros 2 jogos, os Celtics ainda roubaram uma barridela, mas depois os Nets acabaram por fechar mesmo em 5 jogos. Kevin Durant foi o melhor marcador dos Nets com 32,6 pontos por jogo, e na equipa de Boston, o Jason Tatum, como sempre, ainda tentou com os seus 36,6 pontos por partida e exibições bem acima da média para manter os Celtics na corrida, mas não conseguiu, como é óbvio. Também a tomar algumas notas, com o igualar do recorde de mais pontos por um trio no jogo dos playoffs. Antes tinham conseguido o John Havlicek, o Jojo White e o Dave Collins, pelos Celtics em 1973, 104 pontos, que todos tiveram 104 pontos e ninguém conseguiu passar esta marca. Também temos o Dominic Wilkins, o Spud Webb e o Randy Whitman pelos Hawks em 1986. E agora foi o Kevin Durant, o James Harden e o Kyrie Irving pelos Nets no jogo 4 da série. Acho que este trio juntou-se aqui a uns bons antecessores. Sem dúvida, sem dúvida. Depois destes dados, eu gostava de saber a tua opinião sobre as 5 partidas e dares alguns destaques e desilusões desta série. Se abrir um pouco o véu da minha opinião, eu esperava um pouco mais, apesar de já esperar um pouco o que é que ia acontecer. É como dizes, estamos todos à espera deste resultado. Por muito que os Celtics pudessem fazer, era muito difícil ultrapassarem o Harden, o Durant e o Irving. E também não esquecer a grande série que o Joe Harris também teve. Mas era muito difícil os Celtics ultrapassarem isto, principalmente tendo em conta que o Jaylen Brown lesionou-se no fim da época regular. E lá está. O Jason Tatum ainda tentou, com os seus 50 pontos, né? Tentar dar a volta, mas via-se muitas deficiências na parte defensiva, principalmente nos Celtics. Mesmo a parte ofensiva não estava a correr muito bem. Esse mesmo jogo que o Jason Tatum marcou os 50 pontos, notava-se que as coisas não fluíam ofensivamente. E muito para além disso, a parte dos ressaltos ofensivos, que acho que é uma parte que poderia dar alguma mais-valia aos Celtics, também não foi bem explorada. E pronto, não havia muito a fazer, infelizmente. Mas o Kevin Durant teve um grande impacto, sim. Também teve o James Harden.
esperava um bocado mais do Kyrie Irving, mas lá está, durante a época regular os três jogaram muito pouco tempo juntos, mas acho que mesmo assim, nesta série eles conseguiram juntar-se mesmo muito bem e lá está, esse recorde que mencionaste é a imagem disso. Eu acho que é incrível tu pensares que mesmo que uma destas unidades caia, os dois podem fazer jogos que nem precisas de ter os três na sua melhor forma. Estás a ver isso agora na segunda ronda, que nós vamos falar nisso noutro podcast, mas é incrível como é que uma equipa pode ter três armas ofensivas deste calibre. Eu acho que ainda ninguém sabe muito bem o que é que isto pode dar, mas está-nos a dar sinais de que será para manter até às finais. Exatamente, e eu acho que a única forma de tentar conter estes três grandes atletas ofensivos é uma defesa muito concisa, com jogadores que sejam capazes de correr e de tentar fazer um bloco aos lançamentos deles, mas é muito difícil. E isso notou-se nesta série com os Celtics, eles não têm muitas defesas capazes de defender no perímetro, e acho que isso se notou nitidamente. E eu acho que, como tu falaste bem, os ressaltos, por exemplo, os Nets não têm um defesa como muitas das equipas, como por exemplo, talvez uns Bucks, uns Sixers, mas mas mesmo assim conseguiram ganhar bastante, ou por exemplo ao Tristan Thompson, que esteve bastante abaixo do que todos queremos que ele esteja, e mesmo assim ele parece que está assim, sempre um pouco a passo nos playoffs desde que saiu de Cleveland. Nunca mais vimos aquele Tristan Thompson que achávamos que íamos ver durante muitos anos. Exato, mesmo quando ele estava em Cleveland, muitas vezes via-se que ele não estava Era no medíocre jogo. também. Sim. Exatamente. Mas E lá sem está. percebia mais irreverência, acho eu. Sim. Se calhar era um bocado por jogar com o LeBron, enquanto que aqui nos Celtics não teve a oportunidade de jogar com um grande jogador, digamos. Se calhar é um bocado isso, mas eu acho que o Tristan Thompson não ter tido o impacto que deveria ter magoa muito a equipa, porque é mesmo nos ressaltos ofensivos que os Celtics poderiam ah, ganhar alguma coisa, mas mesmo assim não foi suficiente. Mesmo com o DeAndre Jordan a não ter uma das grandes séries que ia ter. E é mesmo verdade, porque os Celtics precisam mesmo de um big man que seja titular e que se mantenha durante, nem que seja uma época, que ajude a equipa a balançar um pouco o poderio atacante que tem quando tiverem o Jaylen Brown e o Jason Tatum, e ter alguém atrás que ajude, porque mesmo na off-season precisam mesmo de mexer aqui neste parâmetro. E achas que para o ano vamos ter uns Celtics completamente diferentes do que tivemos este ano? Eu acho que sim, já se está a ver, né? O Brad Stevens vai deixar de ser o head coach para ser o general manager da operations. Acho que vai ter que ser, vai ter que haver uma reviravolta. Acho que é a única forma de tentar melhorar a equipa, principalmente o banco, que eu acho que foi uma parte que também nesta série com os Nets não ajudou nada. É mesmo não existir um banco, não existir alguém que saia do banco e consiga marcar muitos pontos. Acho que isso também não ajuda. As rotações não eram as melhores e lá está. Se os Celtics querem melhorar muito mais na próxima época, vão ter que trabalhar no banco, na minha opinião. Eu acho que diz muito quando os melhores a sair do banco são rookies. Tens o Peyton Pritchard, por exemplo, o Aaron A. Smith. Acho que também diz muito do que é que os Celtics foram este ano. E acho que Exato. até terem chegado aos playoffs já era o mínimo que eles podiam fazer, mas se não fossem, acho que ninguém ficaria chocado com uma não ida aos playoffs dos Celtics durante esta temporada. Acho que é o de esperar, mas lá está. Não podemos já tentar ver isso, mas eventualmente terá que acontecer uma reviravolta. Agora, o que é que o Brad Stevens, neste caso, vai tentar fazer? Só ele é que sabe neste momento. É verdade, e agora podemos passar para a única barridela desta primeira ronda, onde os Milwaukee Bucks venceram e convenceram contra os Miami Heat.
O ainda MVP em título, o Giannis Antetokounmpo, liderou os Bucks com 23,5 pontos e uns impressionantes 15,5 ressaltos por jogo. É impressionante mesmo. No lado do Heat, o líder em estatísticas foi o Bam Adebayo, com 15,5 pontos e 9,3 ressaltos. Ele foi, acho que foi mesmo o mais inconformado durante todos os jogos desta série. E depois do jogo, o Twitter dos Bucks descreveu bem a série, porque isto não é uma bolha. É verdade que foram 4 vitórias sem resposta de Miami, e apesar de os Heat estarem em pior forma, achei que se iam bater um pouco mais com o adversário, porque Jimmy Butler, talvez o Tyler Hero a voltar a ser o que não foi durante toda a temporada, mas qual é a tua opinião? É mesmo isso. É mesmo isso. Eu acho que foi a vingança dos Bucks da época passada. Mas eu acho que a grande diferença aqui foi o Jimmy Butler ter sido mesmo completamente parado, quase para o Giannis. Porque acho que esta foi a primeira vez que eu vi o Giannis Antetokounmpo mesmo a defender o melhor jogador de uma equipa quase o jogo todo. Foi assim, acho que 3 jogos. E, para além disso, foi o Jrue Holiday ser uma adição incrível para os Bucks. Ano passado tinha o Eric Bledsoe, que não foi. É um jogador completamente diferente, na minha opinião. O Jrue Holiday não só traz aquela garra defensiva que os Bucks precisam, mas também é capaz de ajudar na parte ofensiva mais consistentemente. E acho que isso foi o fator determinante, foi mesmo o Jrue Holiday e o Giannis, de certa forma, de defender mesmo o Jimmy Butler. Por isso é que dizes que o Bam Adebayo que foi, em termos estatísticos, o jogador com mais impacto. Mas mesmo assim, não, acho que o Bam Adebayo, mesmo tendo esses pontos todos, não, não sentia a mesma confiança que sentiu o ano passado, ou até mesmo em grande parte da época regular. E acho que foi um bocado aí que as coisas descambaram um bocado para o lado do Heat. E também, não sei se concordas, na minha opinião, acho que os Milwaukee Bucks, como tu referiste bem, sobre a defesa, acho que anularam muito bem o que os Heat na temporada passada tinham feito como grande imagem de marca, digamos assim, que eram os marcadores triplos, como nós já referimos, o Tyler Hero, o Duncan Robinson só no primeiro jogo é que demonstrou um pouco da sua arma ofensiva, mas foram completamente anulados e acho que isso também foi um pouco o que levou a que houvesse esta barridela. Ninguém consegue dizer que foi injusto este resultado. Eu acho que não. Quando se tira os melhores atiradores de uma equipa, é difícil as peças que os rodeiam jogar por eles também. Eu acho que o Tyler Hero e o Duncan Robinson no ano passado foram essenciais para a vitória do Heat, mas este ano estavam irreconhecíveis, principalmente o Tyler Hero, na minha opinião. E é como o Twitter dos Bucks, isto não é bolha. Embora eu não acredite muito nessa ideia que a bolha fez com que as coisas ficassem mais fáceis ou algo assim, mas eu acho que a intensidade dos jogos dos playoffs, quando são verdadeiramente na casa, neste como exemplo dos Bucks, tem muito mais impacto na forma como os jogadores são capazes de jogar. Eu acho que foi um bocado isso que teve impacto não só no Tyler Hill, mas também no Duncan Robinson, mas lá está. Eu acho que, para além disso, esta foi a primeira vez em algum tempo que eu vi o Mike Budenholzer a fazer mesmo mudanças ao longo do jogo, a fazer diferentes táticas, a usar diferentes táticas durante o jogo. Algo que o ano passado não se via muito, principalmente nos playoffs contra os Heat. E acho que os Bucks aprenderam bem o que é que precisavam de fazer para eliminar os Heat nesta época. E adicionaram a tal peça, o Jrue Holiday, que acho que era o que o Giannis precisava mesmo, além de ter o irmão ao lado dele, acho que também faz a diferença. Apesar de ele não jogar, acho que também ajuda animicamente, por muito que ele não seja um grande jogador, acho que balança as contas dos Bucks. Mas acho que o Jrue Holiday e ele é uma dupla que não sabíamos que precisávamos, digamos assim. Sim, eu acho que o Jrue Holiday acaba por completar o Giannis e o Giannis acaba por completar o Jrue Holiday. O Jrue Holiday é uma pessoa muito consistente
em lançamentos exteriores, seja 2 pontos, 3 pontos, e isso sempre foi uma fraqueza do Giannis, ao certo ponto que o Jrue Holiday consegue defender pessoas no perímetro, sim, mas também o Giannis consegue defender na parte interior, na paint, mas lá está, depende de muita coisa, vamos ver como é que eles vão dar com os Nets, mas foi mesmo uma varridela que acho que ninguém pode contestar. E também gostei bastante das segundas unidades dos Bucks, por exemplo, o Bryn Forbes mostrou coisas que nunca tinha mostrado. Acho que se mostrou que saindo do banco às vezes pode ser uma boa peça. Por exemplo, o Bobby Portis, que é um jogador que eu admiro bastante, apesar de às vezes ser um pouco agressivo, mas acho que até faz dele um melhor jogador. O próprio PJ Tucker, acho que são unidades que fazem dos Bucks uma equipa ainda melhor do que nos anos anteriores. Claramente. E acho que vai depender muito do que vai acontecer com os Nets agora, mas eu acho que o PJ Tucker vai fazer a diferença defensivamente, e o Bobby Portis também. E acho que, lá está, é uma equipa muito mais consistente e muito mais concisa do que no ano passado, sem dúvida. E agora que falámos desta série, podemos já falar de uma das que eu gostei mais de ver, não pelo que se passou dentro do campo, mas mais pelo que se passou fora. Estamos a falar dos Hawks contra os Knicks. A série parecia que ia ser um pouco mais renhida do que realmente se passou dentro do campo, porque depois do segundo jogo, principalmente quando cada uma das equipas tinha vencido uma partida, achava que ia durar muito mais a série, mas depois foi quase um passeio dos Atlanta Hawks, porque o Trae Young claramente liderou nas estatísticas e calou os adeptos de Madison Square Garden, que não podiam estar um pouco calados a falar dele, que acho que atiçaram ainda mais a fogueira, porque fez uns impressionantes 29,2 pontos por jogo. Ele já nos habituou que sabe marcar muitos pontos, mas acho que nesta série tudo que envolveu ainda o melhorou mais, porque ele é desses jogadores que gosta que o odeiem, que o ódio esfoleta algo nele que é diferente. E nos Knicks, o Most Improved Player, Julius Randle, esteve irreconhecível. Apesar dos 18 pontos e 11,6 ressaltos por jogo, não foi uma unidade muito ativa na equipa de Nova York. Claro que, sendo ele a pedra basilar, esteve presente em muitos pontos e até teve algum impacto, mas não foi nada do que acho que as pessoas estavam à espera que fosse. Os 4-1 começaram a desenhar-se depois do jogo 3 e os Knicks abandonaram os playoffs na primeira ronda. E apesar de ter acabado cedo, esta foi uma das séries mais animadas da primeira volta, como já referimos. Mas o que é que tu achaste, quer do que se passou nas bancadas, quer o que se passou dentro do campo? Eu acho que, vou começar primeiro pela parte dentro do campo. Eu acho que, de certa forma, os Hawks encontraram a forma necessária para tentar parar o Julius Randle, ou pelo menos fazer com que ele tenha menos impacto. E eu acho que isso muito se deve através do Clint Capela, que teve um grande impacto nisso. Não só o Clint Capela, mas também o DeAndre Hunter. Foram dois protagonistas da defesa que acho que tiveram um grande impacto neste set clínio do Julius Randle. E, além disso, acho que as rotações defensivas dos Hawks também permitiram que jogadores importantes do banco, como o Reggie Bullock, de certa forma até o Derrick Rose, embora o Derrick Rose tenha tido uma boa série, não tivessem um impacto necessário para fazer com que os Knicks ganhassem a série. Agora, no que toca a fora das 4 linhas, o Trae Young é o vilão, tornou-se o vilão nesta série, a mandar calar os adeptos, e infelizmente houve uma situação que acho que não tem defesa possível. Acho que um adepto dos Knicks cuspiu para o Trae Young e acho que isso não deve acontecer, mas eu acho que isso ter acontecido acabou por atiçar ainda mais o fogo que o Trae Young tinha dentro de si mesmo, e o resto é história. Exatamente, o resto é a história. E como tu referiste, e acho que muito bem, o Clint Capela fez uma série incrível e acho que durante esta época ele voltou a trazer os holofotes para si, porque acho que muita gente se tinha esquecido do quão bom ele era, porque às vezes a equipa não traz
o melhor do Capela, e ele nestes Hawks está mesmo como um peixe na água. E também gostei bastante eu acho que o Bogdanovic não fez umas séries incríveis, mas acho que está a começar a crescer, porque durante a temporada acho que esperávamos muito mais do que o que ele nos trouxe durante a temporada regular, mas foi sem dúvida uma série, foram 5 jogos em que os Hawks demonstraram que não estão aqui para brincar e que, mesmo sendo os primeiros playoffs com esta equipa, com este plantel, porque foi bastante renovado durante a off-season, acho que todos estamos à espera do que é que eles podem fazer ainda mais. E nos Knicks, tu falaste do Derrick Rose, e eu acho que foi sem dúvida uma das coisas que me deu mais gozo, digamos assim, foi vê-lo a brilhar como já nos tinha habituado há vários anos atrás, e eu acho que isto também foi bom para ele, para perceber que os playoffs também podem ser um lugar em que ele se sente bem, e quem sabe até para o ano ele volte durante a temporada regular àqueles números a que nos habituou. Não acredito que seja tantos, não é? Porque a idade também já não perdoa, mas acho que pode voltar a lutar por prémios como lutou durante esta temporada. Não sei, vai depender muito do que os Knicks vão fazer. Mas ver o Derrick Rose é mesmo. Derrick Rose a jogar assim é mesmo incrível, tendo em conta toda a história que teve de evoluções, toda a adversidade que teve. E, de certa forma, os Knicks foram uma surpresa este ano, e por isso acho que os fãs dos Knicks não devem estar cabisbaixos, ao contrário. Acho que ninguém esperava que os Knicks chegassem aos playoffs sequer, no início da temporada. Um, e isso, e viu-se que o impacto que o Derrick Rose teve depois de ser trocado dos Pistons para os Knicks notou-se ainda mais na parte final da época. E, e viu-se porque é que os Knicks apostaram nele mais uma vez, depois ele já ter estado lá em 2016, se não estou em erro. Porque o Derrick Rose, vindo do banco, mesmo no starting five, ele é capaz de. Ele consegue mesmo fazer com que o jogo seja dele. Traz outra Exato. magia. Exato, traz essa magia e continua a ser um jogador rápido, mesmo com as lesões todas que teve. E acho que é verdadeiramente especial e espero mesmo que os Knicks, ou onde quer que ele vá, apostem nele, e acho que o Derrick Rose vai ser muito, muito bom, seja para qualquer equipa for. Um, mas eu só quero mesmo que ele continue saudável, porque acho que é uma coisa que todos os fãs da NBA querem que aconteça. E não foi o único a sair dos Pistons, que se está a dar muito bem nos playoffs. Agora, podemos fechar o Oeste com os Sixers Wizards. Foi mais um 4-1 no Oeste. Sem muitas espinhas, os Sixers acabaram por passar uma equipa do Washington com algumas lacunas do lado anímico, não tão do lado performativo, porque até tiveram alguns jogos bastante bons da sua dupla, Russell Westbrook e Bradley Beal, mas faltou ali qualquer coisa para pelo menos levar a série a mais jogos. Com alguma surpresa, acho eu. Não é bem uma surpresa, porque já estávamos à espera que ele pudesse ter assim jogos deste nível, mas o Tobias Harris foi o líder dos Sixers nesta série, com 25 pontos e 10 saltos por jogo. Na minha opinião, provou que tem muito a dar estes Sixers. É uma unidade importantíssima, acho que ninguém põe sem dúvida, mas também há um destaque para o Ben Simmons, que quase terminou com um triplo-duplo, quase a copiar o Russell Westbrook, que acabou mesmo com uma média de triplo-duplo. Uau, que surpresa, não é? 19 pontos, 10.4 ressaltos e 11.9 assistências, e claro, também o Bradley Beal teve médias de mais 30 pontos por jogo, mas as segundas linhas dos Wizards quase não apareceram durante estes 5 jogos. E eu agora pergunto-te, como é que viste estes 5 jogos entre o primeiro e o oitavo classificado da Conferência Este? É assim, eu acho que mesmo com o Joel Embiid a não estar a 100% depois de estar lesionado, acho que mesmo assim, mesmo se ele não jogasse, eu acho que os Sixers conseguiam travar estes Wizards, muito pela falta de jogadores consistentes do banco dos Wizards. Eu acho que
por muito que o Russell Westbrook e o Bradley Beal consigam fazer, e esses números provam isso, os Wizards precisam mesmo de mais pessoas no banco que sejam capazes de não só tentar travar jogadores como Joel Embiid e Tobias Harris, mas principalmente precisam de jogadores que também consigam marcar pontos. Todos eles estiveram muito inconsistentes. Eu acho que a única peça, para além dos dois, do Bill e do Westbrook, que acho que esteve mais ou menos bem, foi o Daniel Gafford. Mas mesmo assim, nada. Foi muito bem repescado aos Bulls, ele. Exatamente, exatamente. Mas mesmo assim, não foi aquele impacto que os Wizards precisavam. Mas lá está, foi um grande mérito dos Sixers, mesmo com o Joel Embiid não estar a 100%, ele mesmo assim marcou esses pontos também. Mas é como disse, o Tobias Harris foi o fator determinante da série, e acho que calou um bocado os haters do ano passado, que disseram que ele não era muito consistente em termos ofensivos nos playoffs, e acho que desta vez mudou um bocado essa ideia. E também tenho que falar de um jogador que eu admiro bastante, que é o Matisse Thybulle, que foi massacrado durante a temporada a dizerem que ele não marca pontos, que não sei o quê, que não tem eficiência, mas realmente ele em termos defensivos é extraordinário. Acho que talvez, não digo para o ano, mas no futuro, se tudo correr bem sem lesões, ele pode ser um candidato a Defensive Player of the Year, porque ele está em todo lado. Principalmente nos primeiros jogos da série, os steals era quase algo muito fácil para ele, e acho que as pessoas têm que começar a dar mais importância a jogadores que não são tão ofensivos, mas que também trazem outras coisas ao nível defensivo, porque acho que a NBA está a mudar para uma forma em que os jogadores tão defensivos parece que não fazem falta, mas fazem muita falta. E também acho que um jogador que também demonstrou algumas coisas foi o Danny Green também, mas acho que esperava um pouco mais dele durante esta série. Não sei se concordas. Ele também teve uma temporada um bocado para difícil. Sem dúvida. Por isso, eu não estava muito à espera que o Danny Green fosse fazer mais, mas o impacto defensivo dele continua lá, não ao nível de há 2 anos com os Raptors, por exemplo, ou com os Spurs em 2014, mas continua lá alguma coisa, mas em termos ofensivos não continua a ser aquele atleta consistente que as equipas precisam. Não sei, não sei o que te diga, vamos ver o que é que vai acontecer na próxima série, mas eu acho que os Sixers estão bem encaminhados. Eu acho que se o Joel Embiid ficar mais perto de 100%, acho que são grandes candidatos a sair do Oeste. E o que é que tu achas? Eu gostava de saber a tua opinião sobre o Rui Hashimura, porque ele desde que foi draftado, acho que todos queremos que ele seja um bom jogador, porque já demonstrou a espaços a sua qualidade, mas o que é que tu achas que lhe falta para ser aquele fator mais nos Wizards que tanto precisa? Eu acho que o Rui Hachimura acaba por ser um jogador que é capaz de fazer várias coisas, mas não é relativamente bom em nenhuma delas. Ele tem alguma dificuldade a marcar os pontos, tem alguma dificuldade também a defender, principalmente das rotações. Por isso eu acho que ele ainda é um jogador sophomore, ou seja, está no seu segundo ano, por isso ainda tem muito que aprender. Mas eu acho que estando com o Russell Westbrook, que é um dos melhores playmakers da história da NBA, eu acho que ele vai conseguir elevar ainda mais o seu jogo. Pelo menos espero eu, na parte ofensiva. No que toca à parte defensiva, não sei. Vamos ver o que é que ele vai conseguir fazer, mas está. É um bom jogador, mas não é bom em relativamente muita coisa. E fica a tua análise do Rui Hashimura para fecharmos a Conferência Este. E agora,
viajamos até à outra ponta, não é bem a outra ponta, porque temos equipas no meio dos Estados Unidos, mas isso agora não importa. Tivemos surpresas para quem acreditava nos Lakers, mas de resto acabou por ser tudo normal, menos o jogo 7 entre os Clippers e os Mavericks, mas já vamos a esse duelo mais à frente. E começamos então pelos Suns contra os Lakers, porque foram precisos 6 jogos para encontrarmos o vencedor desta série, mas acho que a certo ponto todos já sabíamos como é que ela ia terminar, porque foi uma morte anunciada dos Lakers, e para isso o Devin Booker demonstrou muitas vezes a sua Mamba mentality, que a sua mentalidade arrasta. No final da série terminou com 29,7 pontos, 6,2 ressaltos e 5 assistências, mas acho que toda a sua influência foi muito além dos números e o impacto foi muito maior do que isto, o que eu acabei de ler. E pelos Lakers, King James tentou mudar o rumo dos acontecimentos, mas agora acho que vai jogar com a Toon Squad no Space Jam mais do que na NBA. Acho que agora vai ser mais a profissão dele é vender o filme do que jogar nos playoffs. Mas mesmo assim as médias foram de 23,3 pontos, 7,2 ressaltos e 8 assistências. O que destacas e quais as maiores desilusões desta série? No lado negativo, acho que um dos lugares tem que ir para o Dennis Schroeder. Assim, o Dennis Schroeder teve muita dificuldade. Acho que foi o jogador da história dos Lakers que lançou o pior numa série dos playoffs. E digamos que os Lakers são uma equipa histórica de estar nos playoffs, não? Por isso, certamente que o Dennis Schroeder não esteve nada bem. Mas eu acho que o fator decisivo foi mesmo a lesão do Anthony Davis ao longo de toda a série. Eu acho que Ele não me pareceu que tivesse a jogar sempre a 100%. Parecia que já estava ali algo a magoar e a lesão só veio comprovar isso, acho eu. sim, eu acho que mesmo o LeBron não me parecia estar o mesmo jogador. Eu acho que o fator que mais teve impacto nesta série, acho que foi mesmo só os 3 meses que os Lakers tiveram entre as finals do ano passado e o início desta época, porque não tiveram muito descanso. E acho que, de certa forma, foi um bocado isso, foi o acumulado de lesões do LeBron e do Anthony Davis. E claro, não tendo o Anthony Davis nas partidas e o LeBron não estar a 100%, os Suns fizeram pela vida e tomaram partido disso, principalmente para além do Devin Booker, como disseste, teve uma grande série. Eu também salientava um bocado o DeAndre Ayton, porque acho que para mim foi o fator mais importante para a vitória dos Suns, foi eles terem explorado o DeAndre Ayton e por muito bom que o Andre Drummond seja, não é a pessoa indicada para defender o DeAndre Ayton. E acho que a única pessoa nos Lakers que era capaz de realmente fazer face ao DeAndre Ayton era mesmo o Anthony Davis. O Marc Gasol já não é o que era, já não é a mesma defesa que era, e achei estranho só o porem a jogar, acho que a partir do segundo jogo ou do terceiro jogo. Mas lá está, sem Anthony Davis, o DeAndre Ayton foi espetacular. E mesmo tendo o Chris Paul uma lesão que era capaz que o chateou em alguns momentos da série, eu acho que os Suns conseguiram muito bem tomar partido das dificuldades dos Lakers. Sem dúvida alguma, o DeAndre Ayton foi uma, uma revelação e confirmação ao mesmo tempo nestes playoffs, porque toda a gente já sabe o talento que ele tem, foi a primeira escolha no draft, apesar de na altura ser muito criticada, porque claro que depois dele foi escolhido um homem que se chama Luka Doncic, não é? Mas mesmo assim ele consegue demonstrar porque é que foi escolhido a número 1 e porque é que fazia sentido os Suns apostarem nele. Porque às vezes parecia que ele tinha um pouco essa mentalidade frágil, principalmente no primeiro ano da liga, onde não demonstrou todo o talento que tinha, na minha opinião, e eu própria comecei a duvidar um pouco de se ele se ia dar bem nestes Suns, mas acho que com as adições que foram feitas, acho que o Chris Paul foi muito importante para fazer com que o balneário ficasse mais coeso. Acho que ele é um líder espetacular e só veio trazer coisas boas aos Suns. E apesar de não estar a jogar
a 100%, demonstrou que é um líder incrível e que foi a melhor coisa que aconteceu a este Suns durante toda a época e talvez na última década. Sem dúvida. Os Suns já não iam aos playoffs desde os finais dos anos 2000. Por isso, sem dúvida, o Chris Paul foi a adição que mais trouxe aos Suns nos últimos 10 anos, na minha opinião. E lá está, também teve muito a ver com o DeAndre Ayton, porque o Chris Paul é um dos melhores playmakers, na minha opinião, sempre. Eu acho que, para além disso, não só elevou os seus colegas, como o DeAndre Ayton, e também o Devin Booker, mas acho que é um jogador campeão, que traz aquela veia de campeão, mesmo ainda não tenha ganho nenhum título nem chegado às finals. Isso é que é incrível mesmo. Isso é que é incrível, mas onde quer que ele vá, ele faz com que as equipas sejam competitivas. Fez isso o ano passado com o Standard e fez isso com os Suns este ano. E acho que, sem dúvida, o Chris Paul também foi muito importante. Mas também tem que dar um bocado de luz ao Mikal Bridges, que foi muito bom a defender o LeBron e todos os outros jogadores dos Lakers, que acho que também foi uma revelação para este ano. Eu acho que ao longo de toda a época foi um jogador muito importante em termos defensivos, e isso só se comprovou nesta série com os Lakers. Esta série foi tão estranha que até o Cameron Payne teve algum impacto nos Suns e isto dá-me um pouco de vontade de rir, porque é um jogador que eu gosto bastante de brincar, porque todos sabemos que ele às vezes não tem as melhores decisões e que é um jogador bastante limitado, mas até demonstrou que pode, num momento de magia, fazer parte destes Suns e ser uma pedra que não sai do sítio, não faz muito mais do que isto, mas até demonstrou que pode ser um nome a ser chamado. Exatamente. E eu acho que a maior diferença desta série foi do lado anímico, os Suns estiveram muito melhor, enquanto que os Lakers, desde que o Anthony Davis ficou lesionado, via-se que o LeBron não estava a tentar ter aqueles momentos de LeBron que estava à espera. Eu acho que esta foi a primeira vez que eu realmente senti que o LeBron não estava a ser o LeBron que nós conhecíamos, e quando isso acontece a equipa, claro, que vai abaixo. E eu tenho que dizer isto, o Kyle Kuzma não teve um impacto nada bom nesta série, não foi nada consistente. Ele praticamente só marca pontos, não marcou pontos quase nenhum nesta série, e acho que para além do Dennis Schroeder, eu acho que o Kyle Kuzma também foi dos atletas que menos fez nesta série. E até deve ser o atleta que mais memes tem. Acho que já é um recorde de playoffs a seguir ao Pandemic P. Acho que o Kyle Kuzma já bateu esse recorde durante esta primeira ronda dos playoffs. E acho que ainda não vão acabar até a off-season, porque há quem ache que o GM LeBron não vai mandar embora. Mas não acredito muito, porque acho que ele ainda acredita muito nele. Vamos ver. E a verdade é que desde 2010 que tínhamos sempre uma final ou com o LeBron James ou com o Stephen Curry, e desta vez não vamos ter nenhum deles nas finais. E eu gostava que tu me dissesses se sentes que estás cada vez mais numa nova era, com novos jogadores, principalmente estes nomes, Devin Booker, vários jogadores que estão a demonstrar que os velhotes já estão a começar a sair de cena. Claramente. Vê-se que os melhores momentos das playoffs até agora foram mesmo de atletas mais novos, atletas que acho que com menos de 25, 24 anos. Temos o Trae Young a fazerem coisas incríveis nos Knicks, temos o Devin Booker a parar completamente os Lakers e a destruí-los completamente em termos ofensivos. E para além do DeAndre Ayton também. Como também tivemos o Jason Tatum a marcar os 50 pontos numa partida. Sem dúvida que a Liga está em boas mãos. E vai ser muito interessante ver quem é que vai chegar às finais e qual é que vai ser o jogador jovem que vai chegar às finais pela primeira vez, porque não só temos Devin Booker e os Suns, como também temos Donovan Mitchell e os Jazz, como também temos Nikola Jokic e os Nuggets.
Giannis e os Bucks. Temos muitas pessoas jovens, muitos atletas jovens que podem fazer pela vida e podem fazer com que a nova era da NBA comece já este ano. Eu acho que este é o ano em que ninguém sabe o que é que poderá acontecer nas finais, porque, como nós já referimos, tínhamos sempre, nos últimos anos, estivemos sempre dentro das finais entre Cleveland e Golden State, meteram-se os Lakers do LeBron no meio, tivemos os Raptors que não eram nada, nem de perto nem de longe favoritos, por isso acho que não conta como esperado, mas acho que este ano ainda menos sabemos o que é que poderá acontecer nas finais, mas é só esperar e ver, porque ainda temos muitos jogos pela frente. Sim, muitas séries ainda pela frente. E agora ainda nos falta falar de algumas e passamos para os Denver Nuggets contra os Portland Trail Blazers. Os Nuggets, que apesar de não contarem com o Jamal Murray, não andaram a cambalear. Esta série acho que teve nela inserida duas das melhores exibições individuais nesta primeira ronda dos playoffs, porque no lado dos Nuggets foi sem dúvida o Nikola Jokic, o meu MVP da temporada regular, que fez 33 pontos, 10.5 ressaltos e 4.5 assistências. E pelos Blazers, acho que já ninguém tem palavras para o Damian Lillard. A equipa talvez merecesse, mas ele não queria mesmo ir de férias e acho que não devia ter ido. Se fosse só ele sozinho, no jogo 5, os 55 pontos até colocar o Austin Rivers a pedir a Deus para parar, porque essa foi uma das. Acho que essa foi a imagem da primeira ronda dos playoffs. Se me tivessem que pedir uma imagem, teria que escolher essa, acho que foi incrível. E no final da série, o Damian Lillard acabou com 34.3 pontos, 4.3 ressaltos e 10.2 assistências. Como é que tu viste essa série? Os Nuggets parecem os únicos que andaram muito tempo na bolha do Orlando a ter bons jogos nestes playoffs. Eu acho que não só o Nikola Jokic demonstrou porque é que é o MVP da liga, mas eu acho que mesmo sem o Jamal Murray, eles conseguiram manter-se consistentes, principalmente por causa do Michael Porter Jr., na minha opinião, que foi muito importante em termos ofensivos e numa defesa dos Blazers que teve muitas dificuldades. Eu acho que o Michael Porter Jr. e o Jokic, essa dupla conseguiu que os Blazers conseguiu ver-se os problemas que os Blazers têm. Porque para além do Damian Lillard, o CJ McCollum acho que ainda teve uma média de acima dos 20 pontos, mas não tinha o impacto que se esperava de uma segunda estrela de uma equipa. E o Damian Lillard é absolutamente incrível, mas ele é só uma pessoa, não é capaz de. Infelizmente, o basquetebol é um jogo de equipa, não é um jogo individual, por isso, por muito que o Damian Lillard fizesse, podia marcar mais de 100 pontos. Ia ser muito difícil para os Blazers não só vencerem esse jogo, que mesmo com esses 55 pontos eles perderam, mas seria muito difícil para os Blazers passar esta ronda. O que me deixa um bocado triste porque no início da temporada, depois de eles adicionarem o Robert Covington e depois também ajudarem ainda mais a equipa, o banco da equipa depois com o Norman Powell ao longo da temporada, estava à espera de mais, mas os Nuggets foram demasiado para estes Blazers. E eu acho que também, não sei se é por eu gostar muito dele e estar sempre à espera de o ver a fazer boas exibições, acho que o Carmelo Anthony esteve um pouco abaixo, uns furos abaixo, mesmo não sendo titular e não estando assim muito. Está cada vez mais dentro da rotação da equipa, mas esperava um pouco mais dele. Não foi um jogador que tivesse feito o que já nos habituou no passado. Acho que às vezes eu me prendo um pouco ao Carmelo Anthony do passado, confesso isso, porque é um jogador que eu sempre adorei e sempre admirei, mas é como tu dizes, os Portland Trail Blazers precisavam ali de uma segunda unidade, nem que fosse só mais uma que acompanhasse o Damian Lillard, porque coitado, as costas dele já deviam doer no final da série. E também tenho que referir no lado dos Nuggets, como tu disseste, e muito bem o Michael Porter Jr., porque
já toda a gente que me conhece sabe que foi sempre um jogador que eu acompanhei desde o início, e mesmo nas lesões eu dizia que ele ia um dia, podia demorar o tempo que demorasse, mas ele um dia ia explodir, e explodiu felizmente mais cedo do que eu esperava, porque as costas finalmente deixaram de lhe dar problemas, e acho que o céu é o limite para ele, e caiu na equipa certa. Eu acho que o melhor que lhe podia ter acontecido foi baixar tanto no draft para a 14ª escolha, porque caiu na equipa certa para brilhar. Sem dúvida. Eu acho que em termos do playmaking do Jokic, isso abriu muitas portas do Michael Porter Jr. E acho que se ele continuar assim, e esperemos que na próxima série também continue assim consistente, um, ele pode acabar por ser mesmo o segundo melhor jogador dos Nuggets e ultrapassar o Jamal Murray. Por isso, lá está, como diz, o céu é o limite. Mas eu também acho que também devemos dar o valor ao Aaron Gordon, que foi também importante nesta série, tanto em termos ofensivos, mas também muito mais em termos defensivos. E acho que teve um grande impacto também nesta série. Em termos dos Blazers, eu também quero salientar que o Yusuf Nurkic está completamente irreconhecível de há uns anos atrás. Acho que isso tem muito a ver com as lesões, principalmente a que ele sofreu no ano passado. Sem dúvida. Mas lá está, o facto de, logo depois deles terem perdido a série, eu dizer se isto não muda eu saio daqui, ou uma coisa qualquer parecida, acho que demonstra bem que ele também não está, em termos psicológicos, não está com a equipa. E isso notou-se dentro do campo. E acho que não ter essa consistência do Nurkic, acho que também teve um impacto muito negativo nos Blazers. Por isso, Damian Lillard, como sempre, tentou o que pôde, mas eu acho que o limite desta equipa foi mesmo as finais de conferência há 2 anos, porque acho que ou vão ter que existir muitas mudanças, ou infelizmente o Damian Lillard ou vai ter que mudar de equipa ou nunca vai ganhar um campeonato. É triste, mas é verdade, porque estes Blazers sempre tiveram potencial, mas as pessoas acreditavam sempre mais do que eles nos deram. Acho que só mesmo essas finais de conferência, como tu referiste, é que onde eles demonstraram que podiam ter feito mais, mas acho que esse reinado, digamos assim, porque nunca foi um reinado, foi mais mesmo dentro da equipa, nunca vai sair dessa cepa torta. E também eu tive que me socorrer das minhas cábulas, porque parecia que me faltava um jogador para eu falar, que era o Monte Morris, que é um jogador que apareceu assim quase das trevas para fazer algumas boas exibições. Ele chegou a marcar 28 pontos e 22 pontos em partidas diferentes, e acho que também foi uma boa adição a estes Nuggets, que precisavam de ter alguém para, de certa forma, tirar o lugar ao lesionado, ao Jamal Murray, e eu acho que o Monte Morris tem demonstrado que também pode ser um nome a ter em conta. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que na ausência do Jamal Murray, uma grande questão era quem é que iria, quem é que iria fazer com que quem queria ser o point guard da equipa. Eu acho que o Monte Morris conseguiu, de certa forma, demonstrar que pode ser a pessoa indicada para o Jamal Murray quando o Jamal Murray não está a jogar. E acho que demonstrou muito bem isso em termos ofensivos e mesmo também em termos defensivos, as rotações dele e mesmo as disputas que teve com alguns atletas, acho que também foram importantes para os Nuggets e lá está, acho que foi o coletivo dos Nuggets foi muito, muito melhor que o one-man show do Damian Lillard. Sem dúvida alguma, acho que nestas últimas palavras resumiste bem muito esta série. E agora passamos para a série que nos fez demorar mais a lançar este episódio, que foi os Clippers contra os Mavericks, porque foi sem dúvida a melhor série desta primeira ronda, não só porque nos deu um jogo 7, mas porque foi sempre renhida até aos últimos minutos da última partida, onde os Mavericks não conseguiram mesmo acompanhar o ritmo dos Clippers, notaram-se que já estavam bastante cansados. Por isso, acho que a vitória no jogo 7 deu
aquele litro que faltava aos Clippers para darem de vencida à série. Acho que foi importantíssima a vitória em Los Angeles. A vitória, neste caso, foi em Dallas e fecharam a série em Los Angeles. Pelos Clippers, Kawhi Leonard foi, sem dúvida alguma, a figura da série. Foram 32,1 pontos, 7,9 ressaltos e 4,6 assistências para o The Claw durante 7 jogos. É um jogador que é especial, acho que é a palavra que o define melhor, é especial, e promete talvez estragar algumas festas que estão anunciadas. Eu acho que sim. Eu acho que pela primeira vez vi o Kawhi Leonard a dar tudo mesmo, né, e a ser a pessoa indicada para fazer tudo. Eu acho que foi a primeira vez que o vi agressivo a tentar não só trazer a equipa de volta e marcar todos os pontos possíveis, mas para além disso viu a liderar a equipa. Acho que desde que ele saiu dos Raptors, em que se via mesmo isso, desde que ele estava nos Clippers, andavam, ele e o Paul George andavam ali na corda bamba a ver, ok, esta é a equipa de quem, afinal? E acho que foi nesta série que o Kawhi Leonard se apercebeu, ok, ou eu faço alguma coisa, ou isto não vai a bom porto. E sem dúvida foi Kawhi Leonard que foi o fator X desta série, não só em termos ofensivos, mas principalmente em termos defensivos. Eu acho que foi a primeira vez que o vi verdadeiramente, principalmente nas últimas partidas, a defender o Luka Doncic, que por muito que seja difícil, um, porque é o Luka Doncic, ele faz os lançamentos mais estranhos que já vi na minha vida, mas acho que ter essa liderança de, ok, eu vou defender a pessoa que nos está a afetar mais, acho que foi a diferença desta série. E como já tiraste um pouco o véu, o Luka Doncic foi o homem que manteve a chama acesa dos Mavericks, acabou como o melhor marcador da primeira ronda dos playoffs, apesar de depois ter quebrado um pouco, principalmente nas fases finais dos jogos. Notava-se que ele não tinha o melhor discernimento para fechar as partidas, porque víamos talvez ele nos primeiros minutos até ao terceiro quarto, talvez meio do quarto período, a liderar e a marcar muitos pontos, mas parecia que nos finais dos jogos que faltava ali qualquer coisa. Ele próprio até assumiu que tinha jogado uma bela porcaria em alguns minutos, e acho que isso também demonstra muito do que ele é. E apesar de estarmos, apesar de o Luka ter feito tanto, acho que esperávamos que o Kristaps Porzingis fosse um pouco a segunda unidade, mas não demonstrou quase nada durante esta série. Acho que foi uma desilusão enorme, e pelo contrário, outros jogadores vieram à tona, como o Boban Marjanovic. Acho que estou a dizer bem, Boban Marjanovic, não sei, isto já é um pouco difícil. E fez ver muita gente, e ainda custa acreditar que esteve perdido tanto tempo no banco durante a temporada. É que me referes, o Kristaps Porzingis, o problema dele, é que eu acho, já vi isto em algum lado, mas ele é um base no corpo de um poste. Porque se vimos bem, ele nunca ataca a paint, raramente ataca a paint quando tem um defensor mais pequeno a defendê-lo. E se vimos bem ao longo do jogo, ele está praticamente o jogo todo no perímetro, não está no interior do campo. E acho que isso acaba por ser um bocado difícil e dificultar ainda mais nas alturas em que vale mais as jogadas do Luka, porque o Luka Doncic sabemos que é muito um jogador de one-on-one, de isolamentos, mas eu acho que o Kristaps não lhe dá aquela segurança de, se o Luka não conseguir dar a volta ao adversário, o Kristaps Porzingis não faz grande coisa, e isso faz com que o Luka não tenha muita confiança, não só nele, mas também nos restantes companheiros de equipa. Por muito bons que o Dorian Finney-Smith, o Tim Hardaway Jr. sejam, não são bons suficientes para, para ajudar verdadeiramente o Luka Doncic. Quanto ao Boban Marjanovic, eu acho que, diz bem, eu acho que é estranho ele só ter aparecido praticamente agora nos playoffs,
vindo do banco. Eu acho que o impacto dele notou-se porque, se vimos bem, os Clippers jogaram muito small ball. Eles jogaram várias vezes com o Nicolas Batum a center, e acho que, tendo o Nicolas Batum a center, claro que os Mavericks iam pôr Porzingis e Marjanovic, que são dois gigantes, a tentar contrariar isso, mas é estranho ele só ter aparecido agora, sem dúvida. E tu achas que os Clippers aprenderam com os erros do passado, principalmente na temporada passada, onde se deixaram perder? Temos aquela série contra os Denver Nuggets, que foi claramente um falhanço da temporada, porque teriam chegado às finais, como toda a gente esperaria, pelo menos às finais da conferência. Mas tu achas que esses erros são o que os vai levar às finais deste ano, por exemplo? Eu acho que eles aprenderam com esses erros, e acho que é a primeira vez que vi o Kawhi Leonard, que é como já disse, verdadeiramente a querer dominar e a querer ser a primeira opção e tentar dar tudo. Mas eu acho que, para além disso, é como diz, eles aprenderam com os erros, e acho que viu-se bem isso nos dois últimos jogos, principalmente, porque via-se que existia um fogo dentro dos Clippers a tentar dar a volta. Lá está, vamos ver, tudo depende do que vai acontecer na próxima ronda, mas eu acho que os Clippers terem ultrapassado esta adversidade toda frente aos Mavericks, acho que vai ajudá-los também animicamente, e estou ansioso para ver o que é que vai ser daqui. E vamos estar aqui para analisar com toda a certeza o que se vai passar, principalmente agora na segunda ronda. Mas agora, para terminar, temos um duelo entre miúdos, entre aspas, da próxima geração, que se demonstraram dois graúdos completamente. Provavelmente esta não vai ser a última série jogada entre estes dois, entre o Ja Morant e o Donovan Mitchell, porque são dois jogadores que cada vez que entram em campo demonstram que querem mais e que estes playoffs não vão ser os últimos nem para um nem para o outro. Mas o Jazz terminaram em primeiro lugar da Conferência Oeste e eliminaram os Memphis Grizzlies, que são sempre perigosos. Vimos bem, eu senti isso bem na pele com eles frente aos Golden State Warriors naquele jogo do play-in, e acho que toda a gente sabe que são sempre uma equipa que pode sacar um jogo e boas exibições com aquela mentalidade do grit and grind que é incrível. Acho que é uma equipa que temos sempre que ter debaixo do olho. Mas do lado, indo aos números, o Donovan Mitchell liderou a equipa de Salt Lake City com 28,5 pontos, 3 ressaltos e 5,8 assistências. E além dele, o Rudy Gobert também foi fundamental para ajudar a travar o Jonas Valanciunas, que vinha lançado de uma boa sequência de jogos a jogar bem, e acho que foi importante ter alguém que o pudesse travar. E por Memphis, Ja Morant teve uma boa estreia nas leitos dos playoffs, acho que aprendeu muito nestes playoffs, e apesar de abandonar cedo este comboio, de certeza que nos vai presentear com mais exibições no futuro, porque no final dos 5 jogos teve médias de 30,2 pontos, 4,8 ressaltos e 8,2 assistências. No entanto, também não podemos deixar de falar do Dillon Brooks, porque para mim foi uma peça muito fundamental na manobra ofensiva, mas também sempre dentro da manobra defensiva da equipa. E depois de analisarmos tantos jogos, terminamos numa série que não teve assim tantos jogos para vermos como é que seria com mais competitividade, mas o que é que achaste? Como disse, eu acho que o Donovan Mitchell e o Rudy Gobert estiveram muito bem. É só ver que, embora o Jonas Valanciunas ainda tivesse tentado contrariar o Rudy Gobert e mesmo tenta atacar da paint muitas vezes, o Rudy Gobert não se deixou parar, e acho que isso também teve um bocado do impacto que os Jazz precisavam, era mesmo travar o Jonas Valanciunas e, é claro, o Ja Morant, porque eu acho que o Rudy Gobert é muito importante defensivamente, por isso é que já é várias vezes o melhor jogador defensivo da liga. E acho que isso notou ainda mais nesta série, como referiste. Mas para além disso, embora o Ja Morant tenha tido
uma grande série. Eu acho que, como referiste, o Dylan Brooks esteve muito, muito bem também. Eu acho que para muitos adeptos é a primeira vez que estão verdadeiramente a ver o Dylan Brooks, mas eu sempre vi que era um jogador que realmente é daqueles jogadores muito agressivos, não só na forma como defende, como ataca, mas também na forma Mas como. é um jogador que é agressivo, mas fofinho ao mesmo tempo. Não sei digamos que não é daqueles jogadores que é à antiga, mas que sabe ser agressivo quando lhe pedem. Exatamente, exatamente. E acho que é isso mesmo que quando falas do grit and grind, acho que o Dylan Brooks é mesmo a personificação disso. Eu acho que daí ele ter tido o impacto que teve, principalmente no lado defensivo. Mas eu acho que o que faltou aos Memphis Grizzlies foi mesmo um Jaren Jackson Jr. saudável, porque claramente não esteve no seu melhor. Mas pronto, acho que mais do que merecida esta vitória dos Jazz e o que dizer de Donovan Mitchell, eu acho que cada ano que passa ouvimos a crescer mais e estou mesmo ansioso para ver o que é que ele vai conseguir fazer na segunda ronda contra os Clippers. E não há melhor forma de acabarmos esta análise a falar mesmo do Donovan Mitchell, porque acho que neste ano muita gente o desrespeitou, principalmente no início da época. Acho que muita gente achava que ia ser um flop, o que foi muito mau para ele, mas acho que tal como falámos do Trae Young, ele também é daqueles jogadores que gosta daquele combustível para a fogueira, para ele voltar a ter aquelas exibições que nos habituou e realmente teve durante estes playoffs e no final da temporada. Acho que toda a temporada foi boa, mas houve algumas pessoas que acho que foi o Shaq também. Agora não me estou a recordar mesmo de quem foi o jogador que falou mal dele, mas Foi o Shaq, sim. exato. E eu acho que isso foi tudo muito, muito mal para ele. Sim, eu acho que de certa forma é como tu dizes, ele foi como o Trae Young e usou isto como o fogo interior para o fazer, ok, é isso que pensam, então vou-vos mostrar que estão errados. E acho que foi isso mesmo que se viu nesta série. E se ele continuar a melhorar ainda mais, não só na próxima série, mas também nas próximas temporadas, acho que vai ser um bocado assustador ver o que é que o Donovan Mitchell vai fazer no futuro. E depois de terminarmos esta análise, eu gostava de testar os teus conhecimentos sobre uma determinada época da NBA, porque esta vai ser a nova rubrica deste podcast e eu gostava que quem ouvisse desse uma ideia para o nome, porque eu ainda não tive, foi um pouco. Para já vai ser a rubrica sem nome. E eu vou-te dar, como eu já disse, 5 acontecimentos e tu vais tentar adivinhar qual é a época a que eles se referem. Portanto, eu Ok, vou começar, estás pronto? força nisso, força nisso. Acho que vai ser fácil para começar, porque acho que os primeiros 2 acontecimentos já te vão dar de barato esta época, Ok, que é os Golden State Warriors foram campeões, portanto foi recente. O Stephen Curry foi MVP, portanto já só tens uma temporada para te guiares. Os Atlanta Hawks foram os líderes da Conferência Este. O Iguodala, o MVP das finais, acho que esta te dá logo qual foi. E o Russell Westbrook ganhou o título de mais pontos por jogo. Qual foi a temporada? 2014, 2015. Exatamente. Acho que esta foi fácil para começar, para também começarmos a perceber como é que era esta rubrica. Acho que a exigência vai subir nos próximos episódios. Ok, ok. E agradeço, Pedro, este bocadinho. Foi um bom episódio para começarmos esta segunda temporada do Coast to Coast. Espero que tenhas gostado de estar aqui, porque vais ser agora uma presença mais assídua. Eu é que agradeço e lá está, espero poder ajudar no que conseguir e ah, claro que infelizmente agora como o meu trabalho é um bocado mais difícil conseguir estar acordado até às 5 da manhã a ver jogos, mas tento fazer o esforço. Exato, agora eu também estou numa fase em que já consigo estar acordada há mais tempo, mas
Agora é sempre a evoluir nestes episódios e de certeza que vamos melhorar. Se não for neste, vai ser no próximo, cada vez melhor. Obrigada, Sim. Pedro, e agradeço a todos os que nos ouviram durante acho que foi quase uma hora, se não foi uma hora já. E terminamos assim o episódio que marcou o regresso do Coast to Coast. Voltamos em breve para falar deste jogo que nos apaixona, o basquetebol e a melhor liga do mundo, a NBA. Aproveito para agradecer todo o apoio que foi dado ao podcast durante a primeira temporada e até à próxima.